Bom sábado. Estamos aqui para uma festa. Você lembra, Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." Daqui a pouquinho os diáconos vão entregar para nós o pão e o vinho, e quem quiser pode estender a sua mão para receber, e qualquer um é convidado para participar da ceia. Mas eu tenho que dizer para você que tem 3 tipos de pessoas que não podem participar da ceia. A Bíblia dá uma orientação sobre esse assunto, e ela diz assim em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se cada um a si mesmo, e coma este pão e beba este vinho. A Bíblia não manda a gente examinar o coração e a vida dos outros, manda cada um examinar a si mesmo. Mas há 3 tipos de pessoas que não devem, orientamos, participar da ceia. Primeiro, quem não é pecador não deve participar da ceia. A ceia é somente para pessoas pecadoras. Os anjos de Deus nunca participaram de uma ceia, nem vão participar, porque eles nunca pecaram. E se alguém não é pecador, não deve participar. Segundo tipo de pessoa que não deve participar é aquele que é pecador, mas está em pecado e não quer abandonar o seu pecado. Ele quer continuar com o pecado. Não participe, por favor. O conselho que damos, porque em vez de bênção vai ter maldição. Se você é pecador, por pior que seja o seu pecado, se você quiser vencer, participe. Mas se você não quiser deixar o seu pecado, não participe, não é para você a Santa Ceia. E o terceiro tipo de pessoa que não deve participar da ceia é aquele que não aceitou a Jesus como seu Salvador. Isso aqui não tem nenhum significado para uma pessoa assim. É somente para aquele que já entregou a sua vida, seu coração, completamente a Jesus. No Antigo Testamento nós temos muitas profecias a respeito do Messias que viria. Você lembra, o Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo nascer, muitos séculos antes, e o Novo Testamento depois. O Antigo Testamento, entre tantas coisas que dizia, anunciava como seria a vinda do Messias, do Salvador, do Filho de Deus. O Novo Testamento, escrito depois, diz como ele veio e cumpriu as profecias. Por exemplo, Miqueias, que viveu 500 anos antes de Cristo nascer, disse onde ele ia nascer. Miqueias 5, verso 2. O Messias ia nascer em Belém, Efrata. E quando Jesus nasceu, 500 e poucos anos depois, havia 2 cidades chamadas Belém. Uma no norte, na tribo de Zebulon, e uma mais no sul, na tribo de Judá, em Efrata. E Jesus nasceu exatamente ali em Belém, Efrata. Era uma cidade tão pequenininha, um lugarejo tão pequeno, que como dizemos hoje, nem estava no mapa. Eu moro próximo ao UNASP, em Engenheiro Coelho. E faz alguns anos, eu comprei um guia rodoviário da editora Abril, porque eu ia fazer uma viagem de férias com a minha família, queria me guiar por ali, não havia GPS na época, ainda nada disso. E quando eu comprei aquele guia, eu recebi um mapa do Brasil de presente. E quando eu abri o mapa do Brasil no estado de São Paulo, eu fui examinar, e lá não tinha a minha cidade, Engenheiro Coelho. Não tinham colocado ainda ali, de tão pequena que ela era. E Miqueias 5:2 diz que de milhares de cidades que havia lá em Israel, em Judá, Belém era muito pequena para figurar no mapa deles também, mas foi ali que Jesus nasceu. Um outro profeta, Daniel capítulo 9, verso 24, 25, ele deu exatamente o tempo em que o Messias, o ungido, estaria aqui nesse mundo. A profecia das 70 semanas. E Jesus veio a esse mundo exatamente naquela época. Ele não veio antes, nem veio depois. O profeta Isaías mencionou o que o Messias faria quando aqui estivesse. Ia pregar boas novas aos quebrantados de coração. Ia curar os quebrantados, os doentes, ia libertar os cativos, e foi isso exatamente que Jesus fez. De todos os profetas
da Bíblia, do Antigo Testamento, nenhum teve tantas revelações de Deus, tantas visões de como seria a vinda do Messias, como o profeta Isaías. É provável que se pegarmos todos os outros profetas, examinarmos tudo que escreveram sobre o Messias, não tenhamos tanta informação como aquelas que estão no único livro, que é o livro de Isaías. E por isso Isaías é conhecido como profeta evangélico. No seu livro, mais para o final, existem 4 cânticos, onde Isaías chama o Messias que viria de servo. São 4 cânticos do servo. O mais importante deles é o 4º cântico, que é o famoso capítulo 53. De todo o Antigo Testamento, provavelmente, Isaías 53 seja o capítulo mais importante de todos. E nós vamos, antes de participar do pão e do vinho, meditar um pouco nesse capítulo 53. A Bíblia nos diz, no Novo Testamento, da conversão de um homem importante por causa desse capítulo aqui. Eu vou lembrar você, a história está em Atos, no capítulo 8. O ministro da fazenda da Etiópia, cuja rainha era Candace. Candace não é nome de gente. Candace é título, igual Faraó, igual César. Todas as rainhas da Etiópia se chamavam Candace, é o título que elas tinham. E esse oficial de Candace, ele conheceu alguma coisa do povo judeu, da mensagem dos judeus, do Antigo Testamento. E ele então tirou uma licença e viajou da Etiópia até Jerusalém, uma viagem de alguns dias provavelmente, na sua carruagem, quem sabe acompanhado por batedores a cavalo. Passou alguns dias nas festividades de Jerusalém. Quando acabou aquela programação, aquele grande congresso religioso, ele passou na livraria de Jerusalém e comprou um novo livro da Bíblia. Um livro de, quem sabe, pergaminho, novinho, escrito à mão, como era costume. Era um rolo do profeta Isaías. E ao voltar para a Etiópia, na sua carruagem, ele deu uma ordem ao cocheiro: vá devagar. Eu vou ler aqui o meu livro, não quero muito solavanco, vá devagar. E ele vinha lendo. Enquanto isso, Filipe, um cristão e poderoso pregador, estava evangelizando Samaria. Muita gente se converteu ali, havia muitos milagres, a cidade estava realmente em comoção, impactada. Era o impacto Samaria naquele ano. E de repente o Espírito Santo chegou a Filipe e disse: Filipe, larga tudo isso aí, eu tenho um trabalhinho para você. É lá na estrada que liga Jerusalém a Gaza. Eu imagino o Filipe deixando tudo, não entendendo muito bem, mas ele foi até aquela estrada, fez uma pequena viagem, e chega na estrada, a estrada está vazia. Ele olha para um lado, não tem nada, para o outro lado não tem nada também. E ele fica pensando: mas será que Deus está certo em me tirar de tanto trabalho que eu tinha lá, evangelismo tremendo, para vir numa estrada deserta? E de repente ele vê que vem uma carruagem lá, distante. E aí o anjo de Deus cochicha e diz: olha, aí está o teu trabalho. E o Filipe então faz assim, ó. E a carruagem para, Filipe entra e vê que o homem está com o rolo de Isaías aberto. E ele está lendo exatamente o que para nós hoje é 53. Naquele tempo não havia divisão de capítulos e versículos, mas está lendo essa passagem da Bíblia. E o Filipe diz: escuta, você está entendendo o que você está lendo? Ele diz: não. O profeta fala dele mesmo, fala de outro, quem que está falando? E Filipe então explicou, ele fala de Jesus. E contou como Cristo havia vindo, vivido, morrido, ressuscitado, voltado para o céu e cumprido a profecia. E aquele homem, você sabe, se converteu. E logo depois, ao passarem ali por um riozinho, ele disse: aqui tem água. Você pode me batizar? Sim, eu posso batizar você. E aí então Filipe o batizou, e aquele homem tornou-se um cristão, voltou para a sua terra, para a sua função, para a sua rainha, como um cristão para evangelizar também a Etiópia. Esse capítulo foi usado por Deus para a sua conversão. Mais recentemente, nos anos 1800, lá na Europa havia um menino judeu chamado José Wolff.
Você sabe que os judeus não aceitam o Novo Testamento. A Bíblia deles é o Antigo Testamento. E o Zé Wolff um dia estava lendo Isaías 53. E tocado pelo Espírito Santo, ele entendeu que unicamente Jesus Cristo cumpria a profecia. O Zé Wolff se converteu também. Ele tornou-se depois o famoso doutor José Wolff, que evangelizou a Europa, pregou em muitos países a respeito da segunda vinda de Jesus. Nos Estados Unidos, na mesma época, início dos anos 1800, havia um homem chamado Guilherme Miller. Ele nasceu numa família cristã, uma família batista. 2 tios maternos e o avô materno eram pastores batistas. Ele foi criado nos caminhos de Deus. Mas quando tornou-se jovem, ele abandonou a sua fé e tornou-se um deísta. O deísmo era uma filosofia que estava crescendo, se expandindo, uma coisa nova para eles. O deísta é uma pessoa que crê que Deus existe, crê que Deus fez o mundo, mas que nos abandonou, criou tudo e foi embora, não quer nem saber do que fazemos aqui. Isso aqui crê um deísta. E o Guilherme Miller tornou-se um deísta. Mas havia uma guerra nos Estados Unidos e as cidades mandavam pelotões de voluntários. E na cidade onde ele morava, ele era um líder. Apesar de jovem, era um líder. E os homens disseram: nós vamos à guerra se o Miller for o nosso capitão. E assim formaram um pelotão, e o Miller foi como capitão e foi para a guerra. Lutaram durante vários meses, e quase todo o pelotão foi morto. E o Miller voltou depois da guerra, escapou por um triz de ser morto também. E ao voltar e pensar na sua vida, ele lembrava dos seus amigos falecidos. E ele pensava, como deísta, não é? Não há nada depois da morte, porque Deus não se importa conosco. Mas ele começou a pensar: isso não está certo. Essa vida não pode ser tudo. E lembrava das lições da Bíblia que havia estudado na igreja quando menino, quando adolescente. Ele era uma pessoa culta, lia bastante, ele lia bem, e a mãe dele, batista fiel, convidava ele: filho, volte para a igreja, filho. Ele chegou a ir uma outra vez a um culto na igreja, mas não aceitava tornar-se cristão novamente. E um dia a mãe convidou ele e disse: filho, volta para a igreja, vamos a um culto novamente. Ah, mãe, eu não vou mais. Por quê? Porque os diáconos nem sabem ler direito a Bíblia, mãe. O pastor da região também era um distrital, tinha muitas igrejas, dificilmente passava por ali, e o culto ficava com os diáconos. E os diáconos não sabiam ler muito bem. Quando iam ler a Bíblia, tinha um livro de sermões. Quando iam ler os sermões já preparados, com textos da Bíblia, eles gaguejavam, tropeçavam, não liam direito. E Miriam disse: mas não sabe nem ler direito aquele povo. E não aceitou o convite. Pois a mãe foi falar com os diáconos: olha, meu filho não está vindo à igreja e vocês são culpados. Ele disse que vocês não sabem nem ler direito a Bíblia. Disseram assim: então faz o seguinte, domingo que vem, pede para ele vir, e ele vai ler o sermão do domingo que vem. E a mãe voltou a convidar, ele deu a desculpa, disse: mãe, você vai ler a lição, o sermão no domingo. E aí ele não teve jeito, foi até a igreja, tiveram o culto, os hinos, orações, a liturgia. Na hora do sermão, ali estava o livro de sermões, com texto da Bíblia, explicações, e chamaram ele para ler. E ele abriu no sermão do dia, e era baseado em Isaías 53. E ele começou a ler aquele capítulo. E foi lendo. Quando chegou na metade, ele não podia mais ler. Ele fechou a Bíblia, se assentou, estava chorando. E naquele momento, o Espírito Santo tocou no seu coração. E ele aceitou a Jesus novamente em sua vida. E tornou-se um filho de Deus. E você sabe que depois disso, estudou a Bíblia continuamente. Descobriu as profecias que tocaram o seu coração. Especialmente de Daniel. A grande profecia de 2.300 tardes e manhãs. E tornou-se aquele grande servo de Deus.
responsável pela conversão de milhares e milhares de pessoas que aguardaram a volta de Jesus. E tudo por causa desse capítulo da Bíblia. E nós vamos ler agora esse capítulo, depois comentar com brevidade. São 15 versículos da Bíblia, não é? Você pode pensar que é um pouquinho longo, mas em pouquinhos minutos nós lemos tudo isso aqui. Então abra sua Bíblia em Isaías 53. Na verdade, o trecho começa 3 versos antes. Nós vamos começar em Isaías 52, verso 13, e vamos até o final do capítulo 53. E o texto diz assim. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer aqui nessa terra. Deus diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Esse texto apresenta duas grandes verdades sobre Jesus. Primeiramente a sua humilhação e depois a sua vitória. Esse servo, ele foi um sofredor. Ele foi ferido, oprimido, traspassado, moído e castigado. Esse servo não possuía beleza alguma especial. O Novo Testamento nada fala sobre a aparência física de Jesus. Não há nenhuma linha a respeito da cor da sua pele, do seu cabelo e dos seus olhos. Nada diz sobre a sua estatura e as feições de seu rosto, mas ressalta a sua beleza moral,
sua santidade, sua pureza e o seu amor. Ele era como o renovo de uma terra seca. Sua origem, como os homens haviam, era humilde. Cresceu silenciosamente como o renovo de um velho tronco aparentemente morto à casa de Davi. Eu morava numa casa faz alguns anos, plantei alguns pés de primavera, cresceram, deram muitas flores. Um dos pés estava muito velho e eu tive uma ideia. Eu peguei um serrote e cortei aquele pé bem rente ao chão, retinho. Ficou só o toco rente ao chão. A minha esposa olhou e disse, mas que pena. Eu disse, mas vai crescer, vai voltar. E todos os dias eu ia olhar para ver se estava brotando de novo. Passou uma semana, não brotou nada. 2, 3, 4, 5, 10. Passaram 3 meses, 4 meses, 5 meses. No 6º mês eu fui olhar. Não é que tinha um pontinho verde lá? Estava brotando. Um renovo. Hoje eu não moro mais na casa, mas tem uma grande primavera lá, que todo ano dá muitas flores, porque voltou a crescer. Assim, o tronco de que fala a Bíblia era a casa real de Israel. A casa real de Davi. Parecia um tronco morto, não havia mais descendente, não havia mais ninguém. Mas desse tronco da casa de Davi ia nascer um renovo. E esse é Jesus, que você sabe, será rei dos reis. Esse servo foi desprezado. Os judeus erroneamente esperavam um Messias que fosse um conquistador, um rei, um homem valente, que se tornasse rei ali em Jerusalém, dominasse todo o Judá e com o tempo fosse dominando nação após nação até dominar o mundo inteiro. E quando Cristo apareceu de modo tão humilde e tão pobre, como um homem bom, mas sem autoridades na terra, sem riquezas, sem poderes aqui humanos, eles então o desprezaram. Como alguém como ele, tão sem aparência, tão sofredor, podia pretender ser o Messias? Que ligação havia entre um servo tão fraco assim, um Deus tão poderoso? Entre um servo tão humilde, um Deus tão majestoso? E assim ele foi rejeitado, diz o texto. E ao ver a cena, o profeta está tendo uma visão sobre ele, 700 anos antes de acontecer, ele diz assim, quem creu em nossa pregação? A pregação que ele, o profeta Isaías, fez, que seus colegas, durante o seu tempo de ministério, antes e depois fizeram sobre o Messias, ele pergunta, quem creu? Quem creu? Porque todos estavam rejeitando. E são dadas aqui por Isaías 2 razões pelas quais deveriam de crer nele como Messias. E a primeira razão é a pregação dos profetas. Como eu disse para você, a sua vida, seu trabalho cumpriam todas as profecias que haviam sido feitas sobre o Messias. Por isso tinham de crer nele. E em segundo lugar, por causa do braço de Deus na sua vida, no seu ministério, o poder de Deus. Quanta coisa ele fez, quantas milhares de pessoas curou, quantos milagres ele fez, o poder de Deus estava nele, evidência para crerem nele como sendo o Messias. Mas infelizmente o rejeitaram. Agora, qual foi a razão da humilhação desse servo? Ele não foi humilhado por causa de pecados pessoais. Embora pensassem que era assim. Ele nunca fez nenhuma injustiça, diz a Bíblia. E nenhum engano, nenhum dolo havia em seus lábios. Aliás, de todos os viventes, desde Adão até hoje, nós que aqui estamos, nunca alguém escapou do pecado. Ele foi o único. Não havia nenhum pecado nele. Em atos, em palavras, em pensamentos, em nada. O servo foi humilhado não por seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Ele se tornou o nosso substituto. E no texto que lemos, frequentemente é dito que levou sobre si as nossas enfermidades, dores, pecados, iniquidades. Eu estava preenchendo a ficha batismal de uma pessoa que havia aceito a Jesus. Preenchi toda a ficha, coloquei a ficha de lado e disse assim, vou te explicar uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Jesus se coloca aqui do seu lado.
Diz assim: eu quero fazer uma troca com você. Você é pecador. E eu sou puro, justo, santo. E a troca é a seguinte: eu vou te dar toda a minha obediência, a minha perfeição, a minha justiça, para ser colocado na sua conta. E todos os seus pecados eu vou pegar e assumir, vou ser responsável por eles. Você aceita essa troca? Eu fiz essa pergunta para muitas pessoas aqui em Batizei, muitos. Eu dizia: isso aqui resume a salvação, é uma troca. Você aceita essa troca? E a pessoa dizia: eu aceito. E é isso que o texto está dizendo para nós. Levou sobre si os nossos pecados, Ele pagou por todos eles. Eu era diretor do seminário no NASP. No final de um ano, uma família de obreiros aposentados, que tinham bastante recursos, essa família me telefonou, disse assim: pastor, nós queremos ajudar um teologando aí financeiramente, alguém que esteja formando e que tenha dívidas com o colégio. Nós queremos pagar para que ele possa formar-se e trabalhar sem deixar nada para trás. Nos dê um nome. E eu pedi um tempo, eu tinha uma avaliação dos professores, de todos os alunos formandos, um por um. Pedi à tesouraria do colégio uma relação dos devedores também, comparei as duas listas, escolhi um nome. E eu dei esse nome para a família. Eles foram até o colégio, no caixa, e disseram assim: nos diga quanto fulano de tal está devendo para vocês aí. E pode somar tudo até o fim do ano. Ele vai se formar, tudo. Eu vou pagar tudo aqui agora. E aí deram o valor, a família fez o cheque, depositou, pagaram tudo. O rapaz não devia mais nada. E ele não sabia disso. Fico imaginando a surpresa dele, quando ficou sabendo que tinham pago toda a sua dívida, tudo fora pago, que ele não devia mais nada, podia se formar, ir trabalhar sem deixar nenhum débito para trás. Jesus assumiu a nossa dívida, os nossos pecados todos eles, mesmo os piores, foram colocados sobre ele. Ele foi contado como transgressor. Ele não era transgressor, mas ele assumiu o nosso pecado. E aquilo que nós merecíamos, o castigo, ele o tomou em nosso favor. Quem foram responsáveis pela morte de Jesus, pelo seu sofrimento? Deus e os homens. Primeiramente os homens. Porque os homens é que o rejeitaram. Os homens é que o desprezaram. Os homens é que interpretaram mal o seu sofrimento. Os homens que cometeram os pecados colocados sobre ele. E o seu e o meu pecado também. Mas Deus também foi responsável. Porque foi Deus que tirou os pecados dessas pessoas e os colocou sobre Jesus. Ele havia planejado isso para nos salvar. Por isso que o texto diz: agradou ao Senhor moê-lo. Porque com isso ele salvaria uma multidão de pessoas. Embora inocente, deu a vida pelos culpados para satisfazer a justiça divina. Mas o texto fala também sobre a vitória do servo. Sua vitória começou em seu sepultamento. Porque aqueles que o mataram haviam planejado que ele fosse sepultado como um indigente qualquer, ou quem sabe o seu corpo jogado ali no lixão da cidade. Mas Deus tinha outros planos. Você sabe que 2 senadores, José de Arimateia e Nicodemos, tomaram o seu corpo da cruz e deram a ele um sepultamento honroso, bastante digno. Sua vitória foi demonstrada em sua ressurreição, porque o texto depois diz que ele, depois de sua morte, ele está vivo. Sua vitória é vista no resultado do seu trabalho. A vontade do Senhor prospera em suas mãos. Toda a sua infância, adolescência, juventude, sua humilhação, sofrimento, sua morte, foram um perfeito cumprimento da vontade de Deus. Em tudo que ele fez, em tudo, em toda a sua vida, de princípio ao fim, ele sempre cumpriu com a vontade de Deus. Inclusive no Getsêmani, chegou a dizer para Deus: Senhor, eu não quero morrer, passa de mim esse cálice, mas se não der, seja feita a tua vontade e não a minha.
Em Jesus encontramos intercessão, nós encontramos justificação, nele encontramos paz, nele nós somos sarados. Ele verá a sua posteridade. Naquele ambiente cultural de Israel, ter uma grande posteridade, muitos filhos e netos, bisnetos, ter grande posteridade era sinal de ser muito abençoado por Deus. E se a pessoa pudesse ver a sua posteridade, era sinal de maior bênção ainda. E o texto diz que ele verá a sua posteridade. Ele prolongará os seus dias. Ter uma vida longeva era sinal de bênção de Deus. E aqui o servo vai prolongar os seus dias. Ele participará dos despojos. Terá muitos como a sua parte. Despojo é uma palavra usada da guerra. Quando há uma guerra, quando há um conflito, tem perdedores e vencedores. Pelas leis da guerra, os vencedores tomam tudo que pertence aos vencidos. É o despojo, é direito deles. E aqui nós temos uma cena do grande conflito, e Jesus está combatendo as forças do mal, e ele é um vitorioso, ele venceu. E por isso tem direito ao despojo. Que despojo é esse? Eu e você? Estaremos para sempre salvos com milhões e milhões de pessoas? Nós somos o despojo de Jesus. Aqui diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isso aqui não se cumpriu ainda. Depois da segunda vinda de Jesus, quando formos para o céu e entrarmos lá no reino de Deus, nós vamos formar um grande quadrado com milhões e milhões de salvos e Cristo no meio, todos eternamente salvos. Jesus vai estar olhando um por um dos salvos, vai lembrar do seu sofrimento e vai ficar satisfeito, vai pensar, valeu a pena. E esse texto então vai se cumprir naquela oportunidade. Sua vitória é vista no fato de que ele vai ser exaltado e vai ser muito sublime. Assim, meus amados, essa profecia demonstra para nós que Deus é um Deus que ele se revela. Por seu intermédio, apresentou nesse capítulo o âmago, o mais importante do plano da salvação. Revela também o papel fundamental da humildade. Jesus, para nos salvar, ele se humilhou. Aliás, o pecado surgiu com orgulho. Eu subirei, eu me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Lembra? Os sentimentos de Lúcifer. Mas Jesus não, ele desceu, se humilhou para que nós pudéssemos ser salvos. E ele disse assim: vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estamos nós dispostos a nos humilharmos também? A deixar que Deus nos humilhe? Você tem aceitado Cristo como seu substituto? Você tem aproveitado a intercessão dele no céu em seu favor? Você tem aceitado a sua justificação? Quando Jesus olha para você nesse momento, ele vê alguém perdoado, justificado, ou ele está vendo alguém que está debaixo de condenação por causa de um pecado acariciado, não confessado, não abandonado? Quando estivermos no reino de Deus, e Jesus contemplar os salvos um por um, ele vai ver você ali, você vai estar lá. Meus amados, esse texto é maravilhoso. Permitamos que Deus o use para nos transformar, para sermos perseverantes no seu caminho, para confiarmos unicamente em Cristo para a nossa salvação. E vamos nessa manhã participar da ceia do Senhor com alegria. Estamos lembrando de uma morte. Foi muito triste e sofrido para alguém, mas para nós é muita alegria, que representa a nossa vida eterna, eternidade de bem-aventurança que Deus prometeu para todos nós. Participemos então com alegria e com gratidão em nosso coração. Amém. Obrigado, pastor Emilson. E nesse momento nós vamos então ter a oportunidade de participar do lava-pés, que é uma parte da nossa liturgia aqui da Santa Ceia. Algumas orientações. Nós temos 3 pontos principais, onde teremos ali à disposição as bacias para o lava-pés.
a quadra da escola, o pátio da escola e 3 salas da escola que ficam nesse primeiro corredor que você vai ter acesso depois do pátio virando à esquerda. Então temos 3 locais, temos mais de 100 bacias, então temos condições de termos mais de 200 pessoas fazendo ali ao mesmo tempo, participando ao mesmo tempo da Santa Ceia. Então vai ser um momento rápido e pedimos que todos vão com calma, não precisa ter pressa, mas nós precisamos retornar aqui e vamos ter aí 20 minutos então para termos este momento do lava-pés. Então os homens na quadra, mulheres no pátio da escola e casais, quadra e salas aqui da escola, que temos 3 salas. Nós teremos diáconos em todos os pontos para orientar. Qualquer dúvida é só procurar também os diáconos. Então vamos participar desse momento em contrição, com o coração voltado para a nossa reflexão nesse momento da vida de Jesus aqui na terra. Participemos todos juntos. Caso tenhamos alguém com dificuldade de mobilidade, que tenha dificuldades em ir para a quadra da escola ou para o pátio, procure um dos diáconos ou nos procure aqui à frente, que nós vamos providenciar uma estrutura para que todos possamos participar.
graça, como firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, honores, a
enquanto nós aguardamos o restante das pessoas que estão ainda fazendo o lava-pés, mas ainda em espírito de adoração, eu convido a igreja para, em reverência, louvar conosco, cantando o hino Rude Cruz. Que a gente não se esqueça do sofrimento de Jesus, do seu sacrifício, da sua morte, do seu amor, da sua entrega, para que hoje nós possamos ter vida. Alguém teve que morrer pelos nossos pecados. E é nessa rude cruz que Cristo se entregou. Com isso em mente, vamos louvar. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Amém. Nesse momento, nós vamos adorar a Deus com o hino 21, Eu Te Amo, ó Deus. Que essa seja uma oração, uma declaração ao Senhor, em troca do amor que Ele tem por nós. Nós amaremos o Senhor por toda a eternidade. Eu te amo, ó Deus,
nesse momento. Eu te amo, Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, com gratidão por teu grande amor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós convidamos a todos que puderem a colocar-se de joelhos para falarmos com Deus. Bondoso Deus, como ordenado em sua palavra, nós estamos ajoelhados, fazendo todo esse ritual em memória do Senhor. Iremos daqui a pouco comer o pão que simboliza o seu corpo que foi pisoteado, esmagado e ferido por conta dos nossos pecados. Agradecemos o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Humildemente oramos e suplicamos pelo seu perdão. E ansiamos pelo seu breve retorno, onde um dia poderemos agradecê-lo pessoalmente por tudo que o Senhor já fez e ainda fará por nós. Abençoa a nós individualmente, nos abençoa coletivamente como igreja, e mais uma vez, muito obrigado pelo seu sacrifício em nome de Jesus. Amém.
Eu peço por gentileza que aqueles que participarão do emblema do corpo de Cristo, pão sem fermento, por favor se coloquem em pé neste momento. E por bondade, assim que receber o pão, se assente e aguarde para que todos tenhamos recebido e participemos todos juntos do símbolo do corpo de Cristo. Numa cruz um homem pendurado está, algo tão estranho não dá pra explicar, como o Rei da Glória, Deus de eterna luz, troca um lindo trono por tão rude cruz. Loucos malfeitores agem sem pensar, matam Cristo justo, soltam Barrabás. Você também tem culpa da morte lá na cruz, pois ama tanto o mundo e esquece de Jesus, aquele ser tão puro, o Pai amante Deus, de novo é maltratado por vis pecados meus. Numa cruz um homem pendurado está, algo tão estranho não dá pra explicar, como o Rei da Glória, Deus de eterna luz, troca um lindo trono por tão rude cruz. Loucos malfeitores agem sem pensar, matam Cristo justo, soltam Barrabás. Você também tem culpa da morte lá na cruz, pois ama tanto o mundo e esquece de Jesus, aquele ser tão puro,
Em reverência, participemos todos do símbolo do corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Mais uma vez, vamos ajoelhar-nos diante do Senhor. Nosso maravilhoso Deus e Pai, é por Tua graça que aqui estamos na manhã do Teu santo dia, na Tua casa, celebrando esta cerimônia em memória de Jesus. Nós somos muito gratos por tudo que o céu tem feito por nós, por Teu amor, por Teu plano salvador, pela entrega que Cristo fez em nosso lugar e em nosso benefício. E ao participarmos do suco que representa o sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção para Ele e para nós, que Ele nos fortaleça. E ao participarmos, nós estamos dizendo, Senhor, mais uma vez, que nós continuamos a crer em Jesus como nosso único Salvador, como nós cremos da primeira vez. De lá para cá temos pecado, falhado, caído, levantado, mas estamos, Senhor, nos Teus caminhos. E pela Tua graça, haveremos de estar um dia eternamente salvos em Teu reino. Permanece conosco e ao final deste evento, que todos tenhamos a plena certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Da mesma forma como procedemos antes, por gentileza, neste momento, todos os que participaram do pão, coloquem-se em pé. E à medida que forem recebendo o cálice, assentem-se para que todos participemos juntos.
Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. São essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Essa história desse amor sem par, não me cansarei de perguntar. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar tanto, por te amar tanto, amar até o fim, amar até o fim. Amém.
participemos todos com alegria o sangue precioso de Jesus Cristo derramado por você e por mim. Mateus descreve que após a ceia, Jesus e os discípulos cantaram um hino e seguiram para o Monte das Oliveiras. Nós celebramos nesse momento, nesta manhã de sábado, o sacrifício de Jesus e continuamos louvando, porque Jesus disse: eu não vou participar com vocês dessa ceia até aquele dia que eu venha e esteja com vocês todos no céu. Quem sabe a próxima ceia poderá ser com Jesus no céu? Louvado seja Deus. Nós iremos cantar agora novamente, logo depois teremos a bênção final e a programação da escola sabatina. Mas eu peço algo muito importante para você. Nós estamos num clima de muita reverência, de muita reflexão, neste momento tão tocante, que é a revelação do amor de Jesus por nós. E eu pediria que após a bênção, nós procurássemos da melhor maneira possível sair em reverência daqui em silêncio, pensando no que acabamos de participar. E aí, vamos nos dirigir para a nossa classe da escola sabatina, para estudarmos as 3 mensagens angélicas e o livro de Apocalipse. Então, após a bênção, procure guardar silêncio, leve consigo talvez um comentário ou outro, deixe para a classe, para fora, mas que esse ambiente seja um ambiente de reflexão e da celebração do amor e da presença de Deus conosco aqui. Que Deus nos abençoe. Convidamos a igreja a se colocar em pé para cantarmos o hino Ó que Esperança, 444 do Inário Novo. Daqui além, bem alerta, vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.